Era uma noite profunda, silenciosa, onde apenas o vento sussurrava entre as árvores do vale. O rio Jaboque fluía tranquilamente, refletindo o brilho prateado da lua. O céu estava limpo, salpicado de estrelas, mas dentro do coração de Jacó havia uma tempestade. Ele estava sozinho, sua família já havia atravessado o rio, suas posses estavam a salvo, mas ele não conseguia dormir. O peso do passado ainda estava sobre seus ombros. No dia seguinte, ele enfrentaria Esaú, seu irmão, aquele a quem ele enganara, aquele que jurou matá-lo. O medo crescia dentro dele, apertando seu peito. Ele havia feito de tudo para evitar esse momento, mas agora não havia mais fuga. Jacó se ajoelhou à beira do rio. Suas mãos tremiam. Ele começou a orar, pedindo proteção, pedindo misericórdia. Sentia-se pequeno diante do que estava por vir. Durante anos, construiu riquezas, formou uma família, lutou por sua sobrevivência, mas nada disso importava agora. O destino o trouxera de volta, ao ponto de partida. Mas enquanto ele tentava encontrar paz em sua oração, uma presença surgiu na escuridão. Um homem apareceu do nada. Não disse palavra alguma, apenas se aproximou, firme, decidido. Jacó se levantou de imediato, o coração batendo forte. Algo dentro dele dizia que aquele encontro não era comum. Então, sem aviso, o homem o atacou. Jacó mal teve tempo de reagir. Sentiu o impacto do golpe e caiu no chão, mas rapidamente se ergueu e revidou. Os dois começaram a lutar no silêncio da noite. Não havia gritos, não havia palavras, apenas o som dos corpos colidindo, dos pés afundando na terra, da respiração ofegante dos dois combatentes. Jacó não entendia por que estava lutando, mas sabia que não podia perder. Ele usava toda a sua força, toda a sua resistência. Cada golpe, cada movimento era executado com tudo o que tinha. Mas algo era cansados, as pernas trêmulas, mas ele se recusava a soltar aquele homem. O suor escorria pelo seu rosto, misturando-se com a poeira do chão. Sua mente estava confusa, mas algo dentro dele gritava: "Não pare!" Então, aconteceu. O homem, com um simples toque, atingiu a coxa de Jacó. Foi um toque leve, quase imperceptível, mas imediatamente, uma dor insuportável percorreu o seu corpo. Seu quadril foi deslocado, Jacó gritou. Suas pernas cederam por um instante. Ele quase caiu, mas não soltou o homem. Mesmo ferido, mesmo com a dor latejante em seu corpo, ele se agarrou ainda mais forte. Foi nesse momento que o desconhecido falou. Sua voz era profunda, forte, como um trovão na noite. "Solte-me, pois já está amanhecendo." Jacó sentiu seu coração disparar. Aquelas palavras, aquele tom de voz, aquele poder. Não era um estranho. Aquele homem era forte, forte demais. Seus golpes eram precisos, seus movimentos rápidos. Jacó já havia enfrentado desafios antes, já havia brigado, já havia sofrido, mas essa luta era diferente. Quem era esse homem? Por que ele havia surgido no meio da noite? Por que parecia tão poderoso? O tempo passava, minutos, horas, nenhum dos dois cedia. Jacó sentia os músculos ardendo, os braços, simples homem. Ele percebeu que aquele que lutava com ele era alguém muito maior. Com os olhos brilhando de determinação, Jacó apertou ainda mais os braços ao redor do homem e, mesmo sentindo uma dor excruciante, gritou: "Eu não te deixarei ir, a menos que me abençoes." O desconhecido ficou em silêncio por um momento. Jacó ofegava, sentia o corpo prestes a desmoronar, mas segurava firme. Então veio a pergunta: "Qual é o seu nome?" Jacó, confuso, respondeu sem hesitar: "Jacó." O homem sorriu e, com uma voz cheia de autoridade, disse algo que mudaria sua vida para sempre: "Não mais."
De agora em diante, o seu nome será Israel, pois você lutou com Deus e com os homens, e venceu. Naquele instante, Jacó entendeu. Ele não havia lutado contra um homem qualquer. Ele havia lutado, e com Deus. Todo o tempo, toda a luta, toda a resistência. Não era apenas um combate físico, era uma transformação. Deus estava testando Jacó. Deus queria ver até onde ele iria, se desistiria, se fugiria mais uma vez. Mas Jacó não fugiu. Pela primeira vez em sua vida, ele lutou até o fim, sem enganações, sem atalhos, sem truques. Quando o sol começou a surgir no horizonte, Jacó cambaleava. Seu quadril doía, ele mancava, mas algo dentro dele era diferente. Ele não era mais o mesmo homem. Ele não era mais apenas o enganador, o trapaceiro, o fugitivo. Agora, ele era Israel. Um novo nome, uma nova identidade, um novo propósito. Ele atravessou o rio, apoiando-se em seu cajado. Mas cada passo que dava, mesmo mancando, era um passo em direção ao futuro que Deus tinha para ele. Não era mais um homem que vivia fugindo do passado. Agora era um homem transformado pela luta, marcado pela presença de Deus. E você? Já passou por momentos na vida onde sentiu que estava lutando sem forças? Jacó nos ensina que a maior batalha não é contra os outros, mas contra nós mesmos. Muitas vezes é na dor, na persistência, que Deus nos dá uma nova identidade. Às vezes, o que parece ser um obstáculo intransponível, na verdade, é a nossa maior oportunidade de mudança. Se essa história te impactou, deixe o like e se inscreva no canal, porque aqui você sempre encontrará as histórias mais incríveis da Bíblia, contadas de um jeito que você nunca viu.